Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra e é com muita alegria que a gente vai estar trazendo aqui mais um conteúdo, mais uma videoaula para que a gente possa estar avançando aqui dentro do Instituto Nine Coach do Brasil, aonde hoje nós vamos estar com a temática dessa videoaula a seguinte: as palavras é um agente de sucesso. Como devemos cuidar com a nossa narrativa ou com a nossa programação neurolinguística para que possamos estar avançando e desenvolvendo mais e mais, certo? Então pegue o seu papel e sua caneta e vamos avançar agora para esse propósito. O propósito aqui é que você possa ter uma vida emocional abundante e diante disso nós precisamos ter o nosso entendimento, a sabedoria de como nós vamos programar o nosso cérebro. Você sabia que através da linguagem, uma das questões é eu abro a minha boca e eu estou automaticamente programando o meu cérebro? Sim, exatamente isso. Por quê? Porque o meu cérebro vai estar absorvendo essa nova crença fortalecedora que eu estou criando. Você é baseado, como eu, é baseado em crenças que nós absorvemos. Crenças fortalecedoras ou crenças limitadoras desde a nossa infância. E é por isso que nós temos que ressignificar os nossos pensamentos. Nós temos que entender por que eu faço o que eu faço. Eu preciso questionar as minhas crenças para que eu possa agora entender o que fez isso? Por que moldou os meus pensamentos? O que moldou os meus pensamentos? E isso é muito relevante. Então, pegue seu papel e sua caneta e vamos agora para 7 tópicos, onde nós vamos estar entendendo que o cuidado com a nossa narrativa é extremamente importante. Por quê? Porque ela é um agente de sucesso, ok? Vamos lá então para a primeira? Olha só, a primeira parte que eu anotei aqui é: as palavras podem não apenas criar emoções, mas ações. De nossas ações flui o resultado da vida. Como é importante nós entendermos isso. Olha o que diz essa palavra. As palavras podem não apenas criar emoções, mas ações. A palavra ela cria uma emoção tanto positiva quanto negativa. Conforme eu estou agora trazendo um processo de ancoragem no meu cérebro para algo negativo, depreciativo, eu automaticamente não só estou trazendo esse estado de espírito para mim, mas eu posso estar somatizando no meu corpo. Por quê? Porque o meu cérebro já começa a entender, e segundo a neurociência, a partir do momento em que você ficar 2 horas num quarto fechado, por exemplo, numa posição fetal, ou seja, uma linguagem corporal, no escuro, com pensamentos melancólicos, você não precisa mais de 2 horas para você já estar num estado de depressão. Então, por quê? Porque tudo que está ligado no seu sistema límbico, ou seja, o seu hemisfério emocional do seu cérebro, localizado no lado direito, ele vai estar agora somatizando no seu sistema imunológico, ou seja, no seu corpo. Então, como tudo está interligado, é muito importante nós entendermos que a narrativa que nós construímos ou mandamos para o nosso cérebro, existem as nossas amígdalas que vão estar captando. Então, para que você possa estar entendendo, as nossas amígdalas, elas são como sensores em nosso cérebro. Ou seja, nós temos uma localizada no hemisfério esquerdo e outra localizada no hemisfério direito, que mandam e repassam essa informação, entende? Então, ou seja, quando você captou um momento triste ou visualizou fumaça, então você visualizou fumaça ou você sentiu o cheiro de fumaça, automaticamente você está captando isso, e isso são as nossas amígdalas, né? Amígdalas corticais, ou seja, são como sensores, captou essa informação e enviou para o seu hemisfério direito do seu cérebro, aonde dentro desse sistema límbico, que é a área emocional, nós temos uma área chamada hipocampo. Se lá você tem um arquivo de memória que fumaça igual a fogo, você automaticamente, em milésimos de segundo, está recebendo essa informação. Como? Fumaça, fogo. Entende? Então são pensamentos automáticos. Agora imagine uma coisa, da mesma maneira que você pensa um pensamento e ele sai automático, ele pode ser um pensamento automático, só que também sabotador.
Ou seja, um tipo de crença na sua vida que você entendeu que você é essa pessoa negativa, que você não consegue fazer nada, que você não vai ser bom em nada. Entende? Conforme foi a narrativa, por exemplo, de pai e mãe, destruíram o seu cérebro, e nós temos empatia porque na maioria das vezes os nossos pais deram muito mais do que eles receberam, tá? Mas isso não significa que foi o suficiente. E nós também, nós aqui faz agora 30, 40 anos, né, 50 anos, nós também vamos errar com os nossos filhos, porque somos seres em construção, então, ou seja, nós vamos buscando o autoconhecimento mais e mais. Então, olha só, palavras, elas geram emoções e emoções geram ações. Então, isso é muito relevante para que a gente possa estar anotando. Então, número 1 é palavras, ela cria emoção e a emoção ela cria uma ação. Isso é muito importante para que a gente possa estar analisando aqui, ok? Então o resultado da sua vida está baseado nas suas ações, mas antes das ações você foi agora impulsionado pelas palavras que gerou emoção, positiva ou negativa. Faz sentido para você? Então vamos lá, olha só. Número 2. A maioria das convicções é formada por palavras e pode ser mudado pelo quê? Por palavras. Então, ou seja, o hipocampo, o seu hemisfério direito, que é um grande arquivo de memória, aonde você arquivou, interpretou e generalizou traumas e crenças fortalecedoras. Estão lá localizados no seu hipocampo, no seu arquivo de memória, segundo Daniel Goleman, considerado um dos maiores neurocientistas, por exemplo, do mundo. Então, diante disso, você vai considerar o quê? Que nós temos a informação arquivada lá. Então, você tem um trauma arquivado lá. Então, deixa eu fazer um exercício com você. A pergunta que eu quero te fazer, principalmente para as mulheres, é: homem, qual que é o significado do homem? Todo homem trai? Talvez você esteja rindo aí, mas talvez você não tenha rido. Mas a tendência é que você tenha feito isso. Agora, por que você riu? Porque provavelmente você adquiriu uma crença da sociedade, uma crença social, uma crença hereditária, uma crença, inclusive, por vezes religiosa de alguma área, em que você entendeu, por exemplo, que todos os homens traem. E isso é um sofisma. O que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira que parece uma verdade, mas ela é uma mentira. A maioria dos homens tem um comportamento como esse? Tem, mas as mulheres também têm. E você pode analisar uma outra situação. Nós nunca podemos generalizar as coisas. Então nós devemos entender que sim, existem pessoas, homens honrados, existem mulheres honradas que não vão buscar a traição e que foram criados com uma outra narrativa e que essa narrativa criou uma emoção e que gerou uma ação. E essa ação, para que você possa entender, é a mesma coisa que essa caneta aqui, por exemplo. Essa caneta. Como é que eu peguei ela? Eu peguei ela porque eu já tenho gravado no meu instinto, no meu hipocampo, o quê? O pegar, a rapidez da caneta. Então, no meio do vídeo, toquei a caneta e peguei. Como é que isso foi tão rápido? Entende? Parece simples, mas se meu cérebro não estiver acostumado com isso, ele não vai estar fazendo. Então, da mesma maneira, são as nossas crenças que nós absorvemos. E por isso nós temos que ter grande cuidado com aquilo que a gente faz. Faz sentido para você? Então, olha só. A maioria das convicções é formada por palavras. Ou seja, vamos trocar a palavra convicção agora. A maioria das nossas crenças é formada por palavras. Entende? E essas crenças podem ser alteradas por uma outra narrativa, por uma outra interpretação daquilo que você tem no seu cérebro, daquilo que você absorveu e colocou como uma crença absoluta. Por isso que eu sempre coloco, questione as suas crenças emocionais. Ok? Vamos lá. Número 3, então, anota aí por gentileza. Número 3 de 7, né? E eu posso ter certeza que lá no número 6 você vai estar impactado com aquilo que eu vou estar falando e posteriormente a número 7 vai estar fechando então tudo isso que a gente está colocando. Martin Luther King, né? Então, ou seja, Martin Luther King Jr., um revolucionário que ajudou a expandir, né, nos Estados Unidos, principalmente aí na minha cor, né, cor negra, aonde ele tinha o quê? Uma palavra extremamente forte,
a palavra extremamente forte. Olha a frase que era automática para ele. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um dia esta nação haverá de se elevar e viver o verdadeiro significado do seu credo. Ou seja, ele tinha uma narrativa que impulsionava. Eu tenho um sonho de ver uma nação pensando diferente. Eu tenho um sonho de ver agora uma nação com crescimento, de ela entender verdadeiramente porque ela faz o que ela faz. Então, a frase de Martin Luther King era muito forte e que trouxe, nossa, se a gente for estudar sobre essa área, a gente pega muitas lições. Mas eu quero colocar algo para você como é importante também. A crença de Hitler, Adolf Hitler, também tinha isso. Ele dizia o seguinte: eu sou o alemão dos alemães. Entende? E a gente sabe, por exemplo, que Hitler nem alemão era. Então, mas a narrativa era muito forte, isso gerou uma crença, e essa crença gerou, entre aspas, um neuromarketing. Esse neuromarketing ficou o quê? Uma frase gravada, impactada no seu cérebro. Então, um neuromarketing gerou uma confiança, uma estabilidade. Então, ou seja, as pessoas compraram a ideia, por exemplo, de Adolf Hitler. Compraram a ideia, por exemplo, de Martin Luther King. Então, é isso que nós precisamos entender. O que as pessoas estão comprando de você? Qual é a narrativa que você está colocando? Como que você se vê? Entende? Como que você está se vendo agora na sua vida? Como que você está se vendo nos seus negócios? Como que você está se vendo na sua família? Como que você está se vendo como um bom pai, como um bom esposo, ou como uma boa esposa, ou como uma boa mãe? Você precisa entender que conforme você está colocando a sua narrativa, conforme você está agora se vestindo, conforme você tem uma linguagem comportamental, conforme tudo isso você está trazendo algum tipo de impressão. E por vezes você está trazendo uma impressão não verbal, mas muito do que você abre a sua boca, ela traz impacto. E esse impacto gera o quê? Novas imagens mentais no hipocampo, no arquivo de memória das pessoas. Então nós precisamos entender a se posicionar agora com a nossa narrativa, entende? Então você tem que colocar a sua narrativa: eu sou um coach de sucesso. Você tem que colocar a sua narrativa: eu sou um empresário de sucesso, entende? Quando você coloca a sua narrativa, isso não é loucura, mas é um treinamento para o seu cérebro. Eu digo, por exemplo, para os meus alunos que estão conosco aí no Método X Emocional, na área do Jiu-Jitsu, eu digo para eles: ei, como é que você se sente agora campeão mundial de Jiu-Jitsu 2023? É esse tipo de crença. Por quê? Porque o teu cérebro ele é atemporal, ou seja, ele não sabe se você está no passado ou no futuro, mas você precisa criar essa nova imagem mental dentro de você. Entende? Então é isso que nós precisamos entender. Então, se você está com uma dificuldade de adquirir alguma coisa, você teve alguma impressão. Mas, por exemplo, eu quero criar um hábito. O hábito é treinar na academia, fazer musculação. Então você pode colocar uma frase grande no seu quadro, por exemplo, aonde você estiver vendo, e colocando lá, por exemplo: eu amo fazer musculação. Entende? E aí você vai começando a trazer uma imagem mental nova para o seu cérebro e ele vai absorvendo. Faz sentido para você? Então, olha só. Você vai estar agora criando uma nova conexão, uma parte chamada metanoia, ou seja, uma mudança de dentro para fora. Isso é muito relevante. Número 4. A maioria faz opções. Olha só. A maioria faz opções e declarações inconsciente da palavra. Avançamos como que sonâmbulos pelos labirintos. Que tristeza é isso. Porque você imagina que através dessa crença que você absorveu, você está andando como um sonâmbulo, sendo guiado agora por alguém, sendo guiado pela crença social, sendo guiado pela crença hereditária, sendo criado pela crença religiosa, e você sendo moldado por isso. E você precisa entender o seguinte: ei, a religião mata. Entende? Então, assim, a parte espiritual, você quer seguir a Cristo, você tem a sua crença, eu respeito totalmente, mas a religião mata. Então, o religioso, ele faz isso. Mas agora, analisa uma outra situação. A crença social também estabelece em você padrões que você fica analisando. Por que eu preciso cumprir esse padrão?
Entende? Por que eu tenho que ter o peso X? Por que eu preciso ter isso? Por que eu preciso ter aquilo? Muitas vezes você está principalmente ancorado num hábito de aprovação, validação e aceitação dessa crença social ou do círculo social no qual você está inserido. Por isso é muito importante você entender que ambiente molda as suas ações. Então, por favor, tenha esse entendimento. Olha só, a maioria faz declarações inconscientes da palavra, ou seja, quando você absorveu através de um círculo social quem você é, o ambiente, ou você muda esse ambiente, ou você vai ser influenciado por esse ambiente. Eu, na maioria das vezes, né, por ser algo natural, eu consigo estar influenciando o ambiente. Mas agora, é muito importante também, e eu tomo muito cuidado para que eu não seja influenciado diante do mesmo. Faz sentido para você? Aonde você tem se conectado? Com quem você tem se conectado? E isso é muito relevante, muito relevante. Com quem eu estou associado e com quem eu estou agora avançando como um sonâmbulo, entendendo que isso é algo verdadeiro, entende? Então, assim, ó, essa decisão, esse jeito, esse jeitinho brasileiro, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o jeitinho brasileiro. Se você está com um monte de gente com jeitinho brasileiro, fazer o jeitinho brasileiro para você é normal. Mas se você está associado com outros tipos de pessoa, as pessoas vão dizer o seguinte: ei, devemos fazer tudo corretamente. Devemos estar agora entendendo, ressignificando o nosso pensamento. Devemos entender que através do imposto, por exemplo, a gente tem melhores ruas, entende? O IPTU, sabe? Então, a gente precisa entender que do IPTU vem a retirada, por exemplo, do nosso lixo, do IPTU vem a luz. Então, você consegue ressignificar esse pensamento para que não fique um peso, por exemplo, você está agora contribuindo com o IPTU, já que todos nós temos que contribuir, contribuindo, por exemplo, com uma outra taxa que você tem uma narrativa totalmente errada por causa de um grupo social. Faz sentido para você, gente? Muito importante. Nós estamos falando aqui em café preto sem açúcar, ou seja, maturidade, né? Então, isso faz parte da mentoria Ruios, é a maturidade que nós estamos aqui avançando mais e mais. Olha aí, número 5. As palavras podem ferir o ego ou inflamar o coração. Podemos instantaneamente mudar qualquer coisa. A palavra ele tem esse poder, por exemplo, de ferir o ego de uma pessoa ou de inflamar a mesma. Então é através de uma narrativa que nós precisamos ter o cuidado de como que nós tomamos as nossas ações. Agora imagine o seguinte: ei, se você quer ter um avanço enorme em sua vida para que você possa estar prosperando em todas as áreas, você precisa estar se conectando com pessoas que te impulsionam para cima. Entende? Experimenta pegar um copo de acetona e um copo de água. E pega um isopor, você vai ver que uma delas vai te jogar para cima, a água. O outro normalmente vai fazer o quê? Vai deteriorar. Vai trazer uma depreciação. Por quê? Porque depende do ambiente que você estiver conectado. Você vai estar agora sendo impulsionado para cima ou você vai estar sendo destronado. Então, cuidado com o ambiente, cuidado com a narrativa que você está absorvendo. Chegamos então a número 6. Olha só que interessante. Número 6. As pessoas com vocabulário empobrecido levam uma vida emocional empobrecida. As pessoas com vocabulário rico possuem uma paleta multicolorida para o quê? Para pintar novas experiências. Então é muito importante você entender que você não pode ter uma narrativa ou um vocabulário empobrecido. Ai, olha só, eu coloquei alguns exemplos. Eu odeio os meus cabelos, eu odeio fazer algo, eu odeio fazer musculação. Isso tudo gera alarmes que ficam sensíveis a novas adaptações. Eu odeio matemática, então eu odeio português, eu odeio inglês. Ei, tudo isso você está crescendo e trazendo uma nova narrativa. Por quê? Porque através das nossas amígdalas, lembra que atuam como sensores, elas estão elevando a informação para o hipocampo. E o hipocampo, que está localizado no hemisfério direito do nosso cérebro, que é um grande arquivo de memória, tá? Imagina um HD imenso de muitas memórias, ele está absorvendo isso ali. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Então, quando você for fazer aquilo, o teu cérebro vai lembrar, vai impulsionar
tá? E ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você somatize, você abandone e deixe. Então, é ao contrário, eu amo fazer. Eu adoro fazer, eu amo estudar, entende? Eu amo ler livros, eu amo ter o autodesenvolvimento, eu amo cuidar de pessoas, entende? Eu amo, no meu caso, eu gosto de treinar jiu-jitsu, gosto de treinar musculação, eu gosto de futebol, eu amo esporte. E sabe, eu amo treinar jiu-jitsu, eu amo andar de bicicleta, eu amo jogar bola, entende? Isso me traz o quê? Novas conexões para que quando eu vou fazer o mesmo, eu já entendo o seguinte, ei, olha só, eu amo fazer isso. Então eu já vou impulsionado e somatizando no meu corpo esse novo modelo. Faz sentido para você? Então, olha só, cuidado. Você tem uma palheta multicolorida para pintar novas experiências. Ou você pode estar simplesmente com o vocabulário empobrecido. E aí você trazendo e somatizando no seu corpo ainda a tristeza de fazer algo novo e principalmente não conseguindo adquirir um novo hábito em sua vida. Ok? E número 7 agora, né? Falta de controle igual a falta de domínio. Então, muitas vezes a pessoa tem uma falta de controle, por quê? Porque ela tem uma crença. O que gera falta de controle? Isso é muito importante. O que te gera falta de controle? Se você tem, desde a sua infância, você está andando com o seu pai e todas as vezes o teu pai está sempre lá, freando em cima dos carros, buzinando, brigando, gritando, a criança absorve aquele modelo mental que no trânsito é só estresse. E ela vai replicar, cocriar aquilo que o pai está fazendo. Então a tendência é que essa criança, na fase adulta, ela também vai começar a estar em cima dos carros, buzinando, tendo pressa, xingando, fazendo um monte de coisa. Mas se ela tem, né, não esse vocabulário empobrecido, mas tem uma prudência, onde o pai também fala o seguinte, ei, olha só, meu filho, né? A gente pode ser corajoso, mas a gente tem que ser equilibrado. Esse outro homem ou outra mulher, enfim, pode ter uma arma no carro, então evitamos, deixa passar, ou seja, você vai criando novas conexões, novas imagens mentais e a criança vai absorvendo aquilo, pintando uma nova paleta de cores, com novas experiências e ela não vai ter gatilhos automáticos. Os gatilhos automáticos blum, vou lá e faço. Entende? Então, ou seja, para que você não tenha gatilhos automáticos, você tem que cuidar a narrativa. Isso faz parte, por exemplo, da programação neurolinguística, ou seja, a PNL, no qual eu sou formado. Então, isso é muito importante nós termos esse cuidado. A neurociência comprova isso. A neurociência comprova essa área. A programação neurolinguística comprova essa área. A física quântica comprova essa área. E automaticamente também nós entendemos que até a Bíblia, a parte espiritual, também comprova isso. Então, existem muitas coisas que amparam essa nossa aula e é muito importante que você agora comece a colocar em prática o cuidado com o seu vocabulário. E aí, quem você quer ser? Isso depende muito daquilo que você declara, onde você cria emoções, mas automaticamente isso tem que estar conectado com as suas ações. Por isso, avance para o seu propósito e espero que você tenha aprendido mais e mais diante dessa aula. E eu quero dizer para você, eu quero te ver nas próximas aulas e eu desejo você um forte abraço e uma grande prosperidade em todas as áreas da sua vida.